Olá e sejam bem-vindos, eu espero que estejam todos bem. O meu nome é Mafalda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a entrada do planeta Saturno no signo de Carneiro. Eu acho que já encontrei um programa, um software para fazer aqui a partilha das coisas da forma como eu queria. É a primeira vez que eu estou a utilizar, mas vai correr tudo bem. Vamos então agora aqui começar. E eu decidi partilhar já convosco o meu PowerPoint e até coloquei aqui esta imagem, que é a imagem a miniatura do vídeo, porque eu acho que esta imagem está fantástica e é muito apropriada. Nós temos aqui Saturno, que na mitologia grega é o deus Cronos e está acompanhado por um carneiro, mas estão ambos calmos e estão em harmonia. E também estão os dois a olhar na mesma direção. E até parece que estão ambos a começar a movimentar-se nessa direção, que é para a frente. Eles estão a olhar para a direita, que representa a frente. Agora, a entrada de Saturno em Carneiro é algo que tem sido bastante falado nos círculos astrológicos, em especial a conjunção que ele vai fazer com Neptuno no grau zero de Carneiro, mas isso é outro vídeo que eu vou fazer separado. Mas a entrada de Saturno em Carneiro, apesar de ser algo muito significativo, Saturno passa por Carneiro a cada 28 ou 29 anos, por isso não é como Neptuno que demora 140 e tal anos, ou 180 e tal anos, 180 e tal anos, se não me engano, a voltar ao mesmo signo. E a última vez que Saturno esteve em Carneiro foi de 8 de abril de 1996 a 9 de junho de 1998. Para terem uma noção do que pode acontecer agora, tentem lembrar-se do que se estava a passar nas vossas vidas, e também do que acontecia no país e no mundo por esta altura, pois é provável que os temas se voltem a repetir. No meu caso, coincidiu com a altura em que eu terminei a escola secundária e em que entrei para a universidade. De certa forma, foi um ganhar da minha autonomia e da minha autoridade, pois saí de casa e fui estudar para fora. E neste momento estou também a ganhar mais autonomia e mais autoridade, porque estou finalmente a dar o salto e a criar o meu próprio negócio. Portanto, como vocês podem ver aqui, são situações diferentes, mas o tema acaba por ser o mesmo. Por isso, vocês reflitam nas vossas vidas e no que se estava a passar entre 96 e 98, pois é provável que algo desse género volte a acontecer, ainda mais se tiver a ver com temáticas que vou falar agora aqui neste vídeo. Saturno entra em Carneiro no dia 25 de maio e vai ficar aí até dia 13 de abril de 2028. Durante este período, e como vocês podem ver aqui em baixo, Saturno vai fazer 3 movimentos retrógrados em que parece que ele anda para trás, porque na realidade não anda, nenhum planeta anda para trás. O primeiro movimento retrógrado vai fazer com que Saturno regresse a Peixes, como podemos ver aqui no slide. Saturno faz a primeira retrogradação de 13 de julho até 28 de novembro e reingressa a Peixes no dia 1 de setembro e vai ficar lá até dia 14 de fevereiro do próximo ano. E depois Saturno ainda faz uma retrogradação em 2026 e outra em 2027. Como eu tenho vindo a falar, este é um ano de avanços e de recuos, em que os planetas mais lentos mudam de signo para depois retrogradarem ao signo anterior antes de sair de vez. E isto é muito significativo porque mostra a tal temática de fins de ciclos que eu e outras pessoas temos vindo a falar para inícios de novos ciclos. Mas neste caso consegue-se sentir que é algo completamente novo. São os planetas mais lentos a mudarem todos de signo em menos de 2 anos. E sinceramente eu não sei se isto já alguma vez aconteceu, e se aconteceu foi há milhares, mas muito milhares de anos. Talvez nem sei se existia terra na altura ou se existia vida na terra, pronto, isso não sei.
Mas talvez por isso é que os planetas regressem ao signo anterior para que o choque não seja tão grande. São muitos planetas a mudarem de signo num espaço de tempo muito curto e depois mudam também de signos com energias mais lentas de água e de terra para signos de ar e de fogo que têm uma energia muito mais rápida e muito mais intensa. Por isso, talvez o regresso ao signo anterior até nos dê tempo para processar a mudança inicial, para nos prepararmos para quando estes planetas entrarem de vez no novo signo. Mais à frente eu falo um pouco sobre o Saturno retrógrado. Eu agora quero mostrar-vos aqui o mapa, aqui, onde? Aqui, o mapa em que Saturno entra em Carneiro. Como vocês podem ver aqui, vai entrar às 4h36, hora de Portugal continental. O programa está definido para Albufeira, pois é onde eu estou, e vocês podem ver aqui Saturno no grau 0, 00, acabadinho de entrar em Carneiro. Saturno sai de Peixes, que é um signo de água, de energia yin, feminina, e vai para Carneiro, que é um signo de fogo, e a energia yang, uma energia masculina. E se vocês viram os meus últimos vídeos, lembram-se da quantidade de planetas que nós tínhamos no signo de Peixes e podem ver que neste momento isso acaba com Saturno. Vai ficar apenas o nó do norte, que não é um planeta, mas é um ponto calculado. Saturno e Neptuno vão voltar a Peixes durante este ano, como viram também no slide anterior. Saturno regressa a Peixes no dia 1 de setembro, Neptuno regressa a Peixes no dia 22 de outubro. Mas para já estamos numa energia muito mais de ação, de começar coisas novas. Neptuno vai retrogradar a 4 de julho, pouco mais de uma semana antes de Saturno iniciar também o seu movimento retrógrado a 13 de julho. Agora, aqui, o grau 0 de Carneiro é a porta de entrada do zodíaco, o primeiro de 360 graus. Se vocês virem aqui, temos aqui 30 graus por cada signo, portanto são 12 signos, isto tudo vai fazer aqui os 360 graus. Por isso é que o grau 0 de Carneiro é muito significativo, porque é a porta de entrada para o zodíaco, é o primeiro 360 graus, e é por isso que muitas pessoas andam a falar disto, porque não só Saturno vai entrar em Carneiro, mas Neptuno também entrou muito recentemente em Carneiro. Neptuno entrou em Carneiro no dia 30 de março, depois de 14 anos em Peixes. E neste momento Neptuno está aqui, no grau 1, e está a fazer já conjunção com Saturno. Eu tenho vindo a dizer que eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso. A conjunção exata entre estes planetas, ou seja, aqui ao grau e ao minuto, vai ocorrer no dia 20 de fevereiro de 2026. Mas nós já estamos a sentir estas energias, até porque ambos vão retrogradar novamente para Peixes e vão ficar lá também pela mesma altura. Mas vamos continuar com o tema deste vídeo, que é o trânsito de Saturno por Carneiro. Saturno, no lado mais positivo, é disciplina, responsabilidade, estrutura, lições, regras, mestria e realismo. Saturno ensina-nos sobre responsabilidade, sobre disciplina e perseverança. No lado menos positivo, ou se calhar vivido de forma menos positiva, Saturno pode trazer limites, bloqueios, medo, culpas e vergonha. E eu coloquei aqui esta imagem do planeta Saturno porque, como este tem um anel à sua volta, é daí que vem a temática dos limites, das restrições e dos bloqueios. Mas também se fala que Saturno é o grande mestre. E até me veio à cabeça o filme Karate Kid, eu espero que vocês se lembrem deste filme, em que o Daniel arranja um mestre para lhe ensinar Karate. E se vocês se lembrarem da história,
ele tem de passar por muitos testes, coisas que à partida não lhe fazem sentido e não consegue entender porque é que o senhor Miyagi o está a mandar limpar as janelas de uma maneira muito específica quando ele quer aprender karaté. Não sei se se recordam daquele exemplo em que ele tem que limpar a janela assim, não, lavar e limpar, lavar e limpar. E tem que ser mesmo com esta forma. E o Daniel não percebe porque é que não pode chegar lá e fazer assim, porque é que tem que estar a fazer assim. Mas depois, mais tarde, quando ele vai confrontar o mestre e o mestre o tenta atacar, ele faz assim estas técnicas de defesa. Pronto. Então era uma forma de educar o corpo a fazer este movimento que era para a defesa. Pronto. E no fim, o Daniel, que é a personagem principal, aprende realmente karaté e ganha uma competição. E isto porquê? Porque se dedicou, se esforçou, sacrificou muita coisa, como se calhar saída com os amigos para poder treinar. E eventualmente ele tornou-se o mestre. Eu até acho que há agora a série no Netflix Cobra Kai. Eu ainda não vi nenhum episódio, admito, mas eu acho que nessa série o Daniel é o mestre. E para mim Saturno representa isso. Saturno não nos mostra um caminho fácil, nem um caminho mais rápido, mas pode mostrar-nos o sucesso se estivermos dispostos a isso. E mesmo a nível do lado mais negativo de Saturno, também se fala que a casa onde nós temos Saturno é a nossa área de vida onde temos o nosso maior desafio, onde podemos sentir os tais medos, culpa e vergonha. Mas que também, se nós formos capazes de ultrapassar isso, de colocar o trabalho necessário para transformar isso, pode muito bem ser a área onde nos vamos tornar mestres, onde vamos ganhar mestria, de certa forma. E pegando novamente no exemplo do Karate Kid, e se bem me lembro, o Daniel era gozado por colegas de escola, aqueles que tinham mania que eram bons e acho que chegou mesmo a levar porrada. E então o que é que ele fazia? Ele fugia, escondia-se dessas pessoas, evitava lidar com elas, e isto era por causa do medo, mas também da vergonha, porque ele podia sentir vergonha de não ser capaz de lhes fazer frente. E talvez até ter aquele sentimento de culpa, sim, de sentir-se culpado por ser tão fraco, por não ser capaz, porque culpa e vergonha, de certa forma, andam aqui de mãos dadas. Mas no fim, ele transformou isso tudo. E eu penso que isto mostra bem as lições de Saturno. E eu quis aprofundar um pouco isto, porque Saturno tem muito má fama, mas eu acho que Saturno pode ser um bom amigo, um bom aliado, desde que nós sejamos capazes de trabalhar arduamente e responsavelmente, que sejamos capazes de assumir os nossos erros e de assumir as nossas responsabilidades. E isto é muito importante. Saturno quer que a gente assuma os nossos erros e que assuma as nossas responsabilidades e que não estejamos constantemente a colocar a culpa fora de nós. Quanto a Carneiro, e no lado mais positivo, Carneiro é a ação, é independência, é iniciação, é coragem, é liderança, é ousadia e é autonomia. No lado menos positivo, Carneiro pode ser impulsivo, teimoso, impaciente, agressivo e reativo. Então, com Saturno e para Carneiro, Saturno vai trazer uma dose forte de realidade à energia de Carneiro, que sim, Carneiro pode ser irresponsável e espontâneo, tem esta energia irresponsável e espontânea, mas Saturno pede cuidado e estrutura, enquanto encoraja a ação para com objetivos a longo prazo. Com Saturno a entrar em Carneiro, este trânsito astrológico vai promover um período de mudanças, e estas mudanças vão ser tanto a nível pessoal como global, à medida que experienciamos a influência enraizadora de Saturno, com a ousadia de andar para a frente, Carneiro. É acerca de criar algo novo, mas com foco e com responsabilidade. É como se Carneiro fosse o acelerador e Saturno o travão. Se nós estamos a carregar nos 2 pedais ao mesmo tempo, não acontece nada. Mas se carregarmos só
No acelerador podem acontecer desgraças. Daí é importante aqui este equilíbrio, o andar para a frente sim, mas também não andar depressa demais, ter atenção e ter cuidado. Mas este trânsito traz-nos a oportunidade para iniciar novos projetos, desde que se coloque uma fundação forte antes. Saturno ama estruturas e Carneiro está mais do que contente em construir coisas novas. Durante este trânsito, as pessoas podem trabalhar mais arduamente para definirem quem são. E se estão a começar um novo trabalho ou a pensar mudar de carreira, esta pode ser uma altura para colocar as bases que vocês precisam para avançar com esse novo projeto. Responsabilidade pessoal é outro tema de Saturno em Carneiro. Em vez de contarem com os outros para vos fazerem as coisas, este trânsito pede que as façam por vocês mesmos. E isto também significa aceitarem o vosso papel nas vossas circunstâncias atuais, em vez de porem a culpa nos outros, que era o que eu estava a falar há bocado. Se aceitarem a responsabilidade pelos vossos atos, vocês vão ver um crescimento enorme, enorme dentro de vocês. Outra coisa que pode acontecer é nós podemos começar a sentir uma necessidade forte para tomar as rédeas e começar novos projetos ou iniciativas, novos empreendimentos. Mas é importante tomar a iniciativa com responsabilidade. E aqui a influência de Saturno vai acalmar a impulsividade de Carneiro, encorajando uma abordagem mais metódica. É a altura de tomar riscos calculados em vez de riscos impulsivos, para se poderem criar então aquelas fundações firmes. A iniciativa pessoal será recompensada se for feita com responsabilidade. E se existe uma área na vossa vida onde vocês têm evitado tarefas importantes ou evitado tomar responsabilidade, Saturno em Carneiro pode trazer esses temas para a frente. Porque não se pode fugir do trabalho árduo, mas as recompensas são grandes para aqueles que demonstram maturidade e perseverança. Agora, também vejo muitas pessoas a quererem deixar para trás tudo o que tem limitado o seu crescimento. E isto pode incluir crenças pessoais, crenças familiares ou mesmo crenças sociais. E pode mesmo incluir deixar para trás pessoas mais velhas ou pessoas com uma mentalidade mais antiquada para trás. Saturno é como se fosse o velho Restelo, se vocês se lembram de terem dado os Lusíadas na escola, quando as naus saíram à procura de novas terras. Mas este trânsito também pode significar deixarem para trás pessoas que vocês sentem que já não estão alinhadas com o vosso propósito de vida, com o vosso objetivo de vida. Desenvolver coragem com cautela. Saturno em Carneiro oferece uma oportunidade de redefinir o que significa ser bravo ou ter coragem. Em vez de ações irresponsáveis, a verdadeira coragem vem da persistência, de enfrentar os medos, de ultrapassar os obstáculos de uma maneira estratégica. Então, este período ensina-nos que a verdadeira força reside na autodisciplina, no foco e na habilidade de nos mantermos firmes no nosso caminho, apesar dos obstáculos. Este trânsito pode ajudar as pessoas a conquistarem esses medos ou esses obstáculos de longa data, mas só se forem abordados com uma mentalidade realista. E é a altura para construir a resiliência e para saber quando avançar e quando esperar. Isto é muito importante, é vocês conseguirem realmente perceber quando é que é a altura para avançarem, quando é que as portas realmente estão abertas ou quando é melhor aguardarem porque ainda não é a altura certa. Outra coisa que é muito provável que aconteça durante este trânsito é que apareçam novos líderes.
Novos líderes com mais coragem e com mais garra para fazer as mudanças necessárias. Carneiro é um signo de liderança e a influência de Saturno vai reformular a forma como nós vemos a autoridade, tanto a nível pessoal, a nossa própria autoridade, como a nível nacional, global, externo, pronto. E isto pode envolver nós começarmos a assumir papéis de liderança na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, mas com uma visão clara de dever e com uma visão a longo prazo. Isto também é muito importante. Saturno pede-nos que façamos algo para durar, ou seja, com aquela vista a longo prazo. A tensão entre a autonomia individual e a responsabilidade coletiva vai ser acentuada durante este trânsito e isto vai pedir reformas nos sistemas de autoridade e de governo. Os mais velhos, os que estão no poder há mais tempo, podem recusar sair, mas para continuarem relevantes vão ter que se renovar. E é possível que existam lutas pelo poder, porque quer queiramos, quer não, Carneiro é o signo bélico. E atenção que quando estou a falar aqui em figuras de autoridade, não estou só a falar a nível político. Eu sei que temos tendência a pensar sempre a nível político, mas eu estou a falar de tudo. Estou a falar mesmo autoridades tipo as forças policiais, estou a falar mesmo a nível de trabalhos, de empresas, e acho que é, e acho que é isso. Tudo que envolve autoridade, tudo que seja autoridade, vai haver uma reformulação nesta autoridade e também na forma como nós vemos a autoridade. Continuando aqui com o slide, criação de novas estruturas pessoais e profissionais. Carneiro rege o indivíduo, fazendo com que a influência de Saturno nos dê uma oportunidade para repensarmos como estruturamos a nossa vida. E vocês podem se sentir impulsionados a construir novas rotinas pessoais ou profissionais que estejam mais alinhados com os vossos objetivos a longo prazo. Saturno em Carneiro desafia-nos a estabelecer novas identidades e direções, mas com um plano sólido e realístico. Planificar e pensar no futuro vai ser o tema. Vai ser o tema dos próximos 3 anos, é nós realmente queremos construir algo que seja para ficar, que seja para durar, que seja para a vida, ou pelo menos para grande parte da vida. Se vocês têm estado presos em padrões que já não vos servem, este trânsito vai vos incentivar a libertarem-se e a criarem sistemas que vos permitam crescer de forma independente. A chave é paciência e diligência. Criar uma nova vida ou uma nova direção profissional não acontece da noite para o dia, mas as bases que se colocam durante este trânsito vão dar frutos a longo prazo. É preciso ter paciência e diligência, continuar, não desistir. Quanto aos desafios, as lições de Saturno raramente são fáceis e até costumam ser bem difíceis. E o seu trânsito por Carneiro pode trazer frustrações e obstáculos, em especial para aqueles que estão habituados a agir rápido ou sem restrições, porque Saturno vai colocar as restrições. E com Saturno em Carneiro pode haver testes à paciência. Como eu dizia há bocado, Carneiro é o acelerador, Saturno é o travão. E isto pode criar frustração se nós não estivermos dispostos a dar tempo para fazer as coisas bem. Esta é uma altura para sermos ousados, mas com responsabilidade. É preciso encontrar o equilíbrio certo, não ir rápido demais, nem devagar demais. Carneiro é impaciente, mas o verdadeiro crescimento não acontece da noite para o dia. É importante ser paciente e acreditar que o trabalho que está a ser feito vai sim trazer resultados na altura certa. Saturno traz medos, especialmente medos acerca de não sermos capazes ou medo de falharmos.
E em Carneiro, isto pode manifestar-se como um medo de tomar ação. A lição aqui é enfrentar esses medos com esforços calculados, pensar e delinear uma estratégia antes de agir. Saturno, e como eu já tenho vindo a dizer, também representa a autoridade, e com ele em Carneiro podem haver confrontos com figuras de autoridade ou uma luta com o nosso próprio sentido de liderança. Nós próprios podemos ser chamados a ser os nossos próprios líderes e, como não estamos habituados a isso, estamos habituados a que outras pessoas uh, assumam liderança, muitas vezes as nossas próprias vidas, e isto pode criar aqui uma luta dentro de nós também. E Carneiro é conhecido por se levar aos limites e a influência de Saturno pode levar a excesso de trabalho se este não for gerido corretamente. É muito importante colocarmos limites a nós próprios durante este trânsito. Carneiro é conhecido como o signo bélico e Saturno em Carneiro pode trazer ao de cima o lado agressivo de algumas pessoas. É importante temperar o fogo de Carneiro com lógica para evitar grandes conflitos. A lógica vai ser muito importante durante este trânsito. A nível de oportunidades, Saturno em Carneiro oferece um imenso potencial para crescimento, especialmente para aqueles que estão dispostos a aceitarem as suas lições. Saturno recompensa trabalho árduo, disciplina e dedicação, e este é o tempo para conseguirmos a mestria de nós próprios, de aprendermos paciência e de construirmos algo com significado. Desenvolvimento da liderança. Se nós queremos assumir um papel de liderança, este trânsito vai providenciar as ferramentas necessárias para o podermos fazer com confiança e responsabilidade. Mas outra oportunidade, e se calhar a maior oportunidade deste trânsito, é o sucesso a longo prazo. Projetos ou esforços iniciados durante este tempo podem demorar mais tempo a materializar-se, mas à partida vão conseguir manter-se. Saturno em Carneiro é sobre construir algo para durar, não algo só para desenrascar ali por um curto espaço de tempo. E também isto é uma oportunidade para inovar com estrutura, porque Carneiro é inovativo e pioneiro, Saturno traz a estrutura a essa inovação. É uma excelente altura para desenvolver novas ideias, novos projetos que estejam enraizados na realidade. Não é algo utópico, ou que está no mundo da fantasia, são coisas que estejam enraizados na realidade e que sejam construídos para terem sucesso a longo prazo. Eu já mostrei as datas de Saturno retrógrado no segundo slide, não as coloquei novamente aqui, porque se vocês precisarem podem sempre ir atrás, mas eu agora quero falar um pouco do Saturno retrógrado, e isto é um fenómeno que ocorre quando o planeta Saturno parece estar a andar para trás no céu a partir da nossa perspectiva na Terra. Os planetas não andam para trás. Esse movimento retrógrado, tanto de Saturno como dos outros planetas, é uma ilusão óptica causada pelas diferenças nas velocidades orbitais entre a Terra e os planetas. E neste caso, entre as velocidades da Terra e de Saturno. Quando Saturno entra numa fase retrógrada, e a primeira vai acontecer a 13 de julho, acredita-se que a sua energia se torna mais introspectiva e reflexiva, porque é uma altura mais de ir para dentro. E isto é algo que também acontece com os outros planetas, que sempre que um planeta vai retrógrado é mais uma energia de introspeção do que necessariamente de ação. Porque dá-nos a oportunidade para refletir, para reavaliar e reajustar o trabalho que temos feito. Portanto, há aqui também várias coisas que podem surgir com o Saturno retrógrado, e isto pode ter a reavaliação da responsabilidade, ou seja, durante este período
nós vamos ser convidados a examinar os nossos compromissos e a avaliar se eles estão alinhados com os nossos verdadeiros valores e objetivos. Lições do passado. É um momento propício para refletir sobre experiências passadas e aprender com elas. Erros antigos podem ressurgir para oferecer novas perspectivas e novas soluções. Reestruturação pessoal. Saturno retrógrado pode ser visto como uma oportunidade para reorganizar aspectos da vida que já não funcionam, permitindo um crescimento pessoal mais saudável. E também paciência e perseverança. Perseverança, esta palavra é difícil de dizer. A influência de Saturno enfatiza a necessidade de ter paciência e perseverança. Os projetos podem encontrar obstáculos, mas com um trabalho constante, estes obstáculos podem ser superados. E eu deixo aqui algumas dicas para navegar durante estes períodos em que Saturno vai estar retrógrado. Reflexão e meditação, portanto, podemos aproveitar este tempo para a introspeção e para a meditação e ver que áreas da nossa vida precisam de uma revisão mais profunda. Podemos também rever os nossos compromissos, pois temos aqui uma oportunidade para analisar as nossas responsabilidades atuais e ver quais são realmente importantes para o nosso crescimento pessoal. Aprender com o passado. Não devemos ter medo de revisitar experiências passadas. As lições aprendidas podem ser super importantes para o nosso desenvolvimento futuro e também manter o foco no progresso. Porque, embora os desafios possam surgir, é importante mantermos o foco nos nossos objetivos a longo prazo e continuar a trabalhar em direção a eles com determinação. Saturno retrógrado, embora possa ser um período bastante desafiante, oferece uma oportunidade única para o nosso crescimento pessoal e a reavaliação das nossas estruturas de vida. Ao mantermos uma mente aberta, podemos emergir mais fortes e mais alinhados com as nossas verdadeiras intenções e propósitos. Antes de acabar este vídeo, eu quero relembrar que o primeiro Saturno retrógrado, depois de Saturno entrar em Carneiro, vai levar Saturno de volta a Peixes, onde tem estado nos últimos 2 anos, mais coisa, menos coisa. Quando Saturno regressar a Peixes no dia 1 de setembro e vai lá ficar até 14 de fevereiro, esta é uma boa oportunidade para refletirmos no nosso crescimento espiritual e também nas nossas barreiras energéticas. Lembrem-se que Saturno fala assim de limites, de barreiras, portanto, esta é uma oportunidade para refletirmos nas nossas barreiras energéticas, porque é bom e é importante aprendermos a manter boas barreiras energéticas. E um bom exercício para isso é vocês encontrarem um lugar calmo, antes de ir de casa, ou mesmo no trabalho, ou na rua, onde vocês estiverem, encontrarem um lugar calminho, inspirarem e expirarem profundamente, mantendo o foco na respiração. Sintam a respiração. E eu, quando digo sintam a respiração, é porque ao vocês focarem-se na respiração, vocês estão a vir para o presente. A vossa mente não está a divagar por outras coisas. Então, à medida que vocês expiram, vocês permitam que as tensões saiam do vosso corpo. Depois podem começar a visualizar uma luz brilhante a sair aqui sim do centro do vosso peito. E essa luz começa a expandir-se lentamente e faz uma bolha ao seu redor. E vocês podem visualizar essa bolha a crescer até envolver o corpo todo e isto cria uma barreira de luz energética. Vocês definam a intenção da bolha como sendo um escudo protetor que permite apenas que energias expansivas e amorosas entrem dentro dela. E vocês depois permaneçam há algum tempo dentro dessa bolha, alguns minutos, podem não ser muito, pode às vezes ser 1 minuto ou 2 minutos, aquele tempo que vocês conseguirem,
até se vocês se sentirem seguros e energizados. E depois, durante o dia, sempre que vocês se sentirem vulneráveis, visualizem a bolha novamente, que é para reforçar a sua presença, para vocês saberem que ela está ali e que vocês estão protegidos. E nós vamos então terminar este vídeo com uma mensagem do oráculo Trabalha a Tua Luz, de Rebecca Campbell. Vamos ver qual é a mensagem que vai sair para nós e sobre o que vamos poder esperar sobre o trânsito de Saturno em Carneiro. Que eu vou só... Isto, ok. Então, que mensagem é que o universo tem para nós para melhor nos ajudar durante este trânsito de Saturno em Carneiro? Livre. Libertar padrões de alma, contratos e vidas passadas. Oh, fica ao contrário. Saturno é o senhor do karma também, não é? Portanto, sim, temos aqui uma excelente oportunidade. Eu vou ler o que o livro nos diz sobre isto. Então, está na hora de libertar velhas histórias da alma que se têm desenrolado na tua vida. Elas estão a surgir para serem curadas. Nunca houve um tempo mais seguro do que agora para limpar estes modelos. Olha para os padrões na tua vida que estás pronta para libertar. Votos e contratos antigos que a tua alma verificou terem uma data de validade. Pode ser um voto de silêncio, castidade ou pobreza. Está na hora de te libertares deles. É esta a vida em que te libertas de traumas de vidas passadas. Que velhas formas de ser têm uma data de validade. Quando lhe deres um nome, reivindica-as e elas deixam de ter poder sobre ti. Ao reconhecer estes velhos padrões, também é importante reconhecer de que modo eles te serviram até agora. Por exemplo, um padrão de alma em que te diminuis devido a um medo da alma de seres vista, ou partilhares a tua voz teria sido útil para te manter a salvo. Para poderes crescer, agora precisas de descontrair, recebendo e pedindo apoio. Está na hora de te libertares de velhas formas de ser que já não são sustentáveis. Vocês podem pensar nesta carta e dizerem: eu liberto todas as velhas histórias da alma, votos, contratos e padrões que já não estejam alinhados com a pessoa que vim a ser no tempo presente. Trago comigo lições, crescimento e dons, mas escolho já não viver a mesma história. Que eu possa ser livre, livre para sempre livre. Isto, acho que está aqui uma mensagem mesmo muito linda, até porque Saturno sem dúvida que fala do karma. O Saturno é o senhor do karma. Se vocês virem este vídeo antes de Saturno sair de peixes, porque Saturno, se não está no grau 29, está a entrar no grau 29, que é o último grau do zodíaco. Aproveita então esta altura para libertar padrões de alma, ou então quando Saturno ficar retrógrado e reentrar em peixes de 1 de setembro a 14 de fevereiro, é também uma altura excelente para vocês libertarem estes padrões mesmo. Ou então pode ser nesta altura, Saturno em peixes, que estes padrões venham ao de cima, que é depois quando passar para Carneiro vocês terem a oportunidade de os libertar para que possam ser livres e iniciar uma vida, um ciclo completamente diferente e novo, ok? Um excelente dia para vocês e eu vejo-vos no próximo vídeo.